Tem novidade na rodoviária do Plano Piloto. Câmeras fazem triagem térmica no combate à Covid-19. Novas medidas também na área da saúde. O remédio para H1N1 vai ser usado agora em pacientes do coronavírus. E imagens de uma agressão. O policial militar é flagrado agredindo um homem. E mais no quadro Consulte Doutor, vamos falar sobre a Semana de Combate ao Tabagismo. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A rodoviária do Plano Piloto agora tem câmeras térmicas que podem identificar 1000 casos suspeitos de Covid-19 por minuto. O equipamento faz triagem térmica e aí identifica quem está sem máscara. A repórter Thaís Proveri foi conferir de perto essa novidade. A utilização dos aparelhos faz parte de um projeto piloto. A ideia é verificar se os equipamentos atendem às exigências de prevenção contra a doença. Esse tipo de câmera já é usado em shopping centers do Distrito Federal em ambientes de grande circulação de pessoas. Na rodoviária, elas estão instaladas na entrada do metrô em função do grande fluxo de passageiros. Fabricadas na China, os equipamentos têm capacidade de registrar o movimento de 35 pessoas por segundo, ou seja, são 1.800 por minuto. Os alertas são parecidos com sinalizações do semáforo de trânsito. Se a pessoa não estiver com febre e usando a máscara corretamente, sua passagem será registrada com uma luz verde. Se ela estiver sem máscara ou usando a peça de maneira errada, uma luz laranja será acionada. A mensagem captada pelas lentes é direcionada para um computador que joga as informações para um telão. A partir daí, o operador do equipamento poderá acionar um agente de segurança que abordará a pessoa detectada. Um crime bárbaro no Paraná. O corpo de um homem foi encontrado esquartejado dentro de uma mala. O caso foi perto do fórum da cidade e ao vivo a repórter Camila Lopes vai trazer mais informações. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Realmente é um crime que choca todo mundo. A gente agora pela manhã nós conversamos com a delegada Jane Kleber, que é responsável por esse caso, e ela estava contando como aconteceu. Na sexta-feira, 8 pessoas estariam em uma casa lá no Paraná, em uma festa, uma pequena festa. Só que essa festa já estava regada a muita bebida e a drogas. De repente, o Jonatas, que tinha 19 anos, ele se interessou por uma das mulheres que era namorada de um outro, Josimar da Penha. E aí, vendo toda essa situação, o Josimar, mais 2 amigos, o João Paulo e também o Adri, eles pegaram o Jonatas, colocaram no banheiro, bateram muito nele e aí com requintes de crueldade, eles começaram a furar esse rapaz com tesoura e canivete. Depois, colocaram, com a ajuda de uma machadinha, colocaram esse rapaz numa mala e esquartejaram o corpo dele. Realmente é triste ouvir todo esse relato, isso tudo por conta de ciúmes. E o que mais apavora, até a doutora Jane Kleber chega a falar em psicopatia, é que depois de esconder o corpo, que estava numa mala, em um buraco, numa região que nós fomos até lá, que fica atrás do Fórum do Itapuã, eles saíram dali e foram comer uma pizza, Orengo. É realmente assim cruel, chega a ser chocante para a gente. 2 homens já foram presos, que é o João Paulo e também o Adri, e o Josimar, que é o namorado dessa mulher, ele continua foragido, ele que é conhecido como Coroa, ele que tem 33 anos. E a polícia falou que, se condenado, eles vão responder por ocultação de cadáver e também por homicídio duplamente qualificado, já que eles não deram qualquer possibilidade de defesa ao Jonatas e também pelo motivo fútil, de toda essa situação, que é ciúmes. Triste a situação, viu, Orengo? Pois é, um crime que choca o Distrito Federal e a Camila Lopes continua de olho para trazer todas as informações aqui para o Band Cidade. Agora vamos atualizar os números da Covid-19 na capital do país. Nas últimas 24 horas, o DF chegou a 10.648 casos de coronavírus. E desde o início da pandemia já são 171 mortos pela doença. A notícia que traz esperança é que 5.982 pessoas já estão totalmente recuperadas. Por falar na doença, o Tamiflu, usado para minimizar os efeitos causados pela gripe, entrou agora no radar da Secretaria de Saúde e vai ser usado
para pacientes com sintomas relacionados ao coronavírus. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o Adriano Oliveira, já vai aparecer para a gente aqui na nossa tela, que está falando lá da Band News FM, onde em um segundo tudo pode mudar. Fala para a gente, Adriano, boa tarde. Boa tarde, Orengo. Isso mesmo, Tamiflu, medicamento que foi utilizado para o H1N1, é o medicamento que está sendo utilizado também, ou pelo menos recomendado, pela Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Lembrando que, nesse caso em específico, o medicamento conhecido como Tamiflu faz parte de uma nota técnica que foi autorizado pelo Ministério da Saúde, e aí sim, a recomendação, pelo menos no Distrito Federal, é que quem tiver alguns sintomas, como dificuldade de respiração e até mesmo outros problemas como de fígado, quadro de autoimune ou obesidade mórbida, que esse medicamento ele possa ser utilizado nesses casos em específico. A aplicação do Tamiflu também é recomendada para as pessoas com mais de 60 anos, lembrando, sempre com prescrição médica, Orengo, nunca por parte das próprias pessoas se automedicarem. Apesar do Distrito Federal não ser a primeira unidade da federação a aderir à orientação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde destaca que o uso da medicação não pode ser feito de maneira indiscriminada. Sobre esse assunto, tem também o comentário do Cláudio Humberto. A Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal incluiu o Tamiflu no protocolo de atendimento a doentes de coronavírus, o que é muito positivo, porque afinal de contas há muitos casos clínicos de ação, de eficácia comprovada do Tamiflu na gripe H1N1, que também é uma gripe bastante perigosa e até letal. É um caso muito parecido com o da cloroquina. Não há estudos científicos definitivos em relação ao Tamiflu. O que há são muitos casos clínicos de êxito na utilização desse medicamento, tanto quanto vem acontecendo também com a cloroquina e a hidroxicloroquina. Vamos falar agora sobre vandalismo. O DF gasta muito dinheiro, R$200 por hora, para limpar pichações. O dinheiro público que vem de todos nós, contribuintes, é claro, e o vandalismo é muito grande. Basta dar uma volta pela cidade para perceber que nem mesmo os monumentos do centro da capital são poupados da ação dos pichadores. Escritas que para quem passa não fazem o menor sentido. Eu vou ser sincero para você, eu não entendo. Não consigo entender. O que está escrito aqui, a senhora sabe? Não sei não. Consegue entender? Não. As tesourinhas, uma que liga a 115 a 215 Norte e outra da 107 Norte, foram revitalizadas há pouco tempo e já estão pichadas. Uma delas foi alvo de vândalos antes mesmo de ser inaugurada. Os pontos de ônibus e as escadas da Galeria dos Estados também foram vandalizados, bem como a placa da Procuradoria-Geral da República. Todo o projeto de revitalização das tesourinhas e dos pontos de ônibus da galeria custou mais de R$12 milhões. Um dinheiro que vem do contribuinte, bem como os R$186 que é pago por hora para que cada uma dessas pichações sejam removidas. Um gasto que pode ser ainda maior, dependendo da superfície e do tipo de tinta usada na pichação. Atitudes que, além de deixar a cidade feia, revolta quem acaba pagando por elas. Está gastando dinheiro público, dinheiro nosso, sai do nosso bolso, né? Então tem que conscientizar. Aqui no DF, uma lei de 2018 prevê multa de R$10 mil para pichadores. No final de abril deste ano, a Câmara Legislativa aprovou um projeto de lei que aumenta esse valor para R$25 mil. E quem for pego pichando o monumento ou bem tombado, a pena fica mais severa, pode passar de R$10 para R$100 mil. Qualquer pessoa que identificar a ação desses vândalos pode ligar para o 190. Ligue para a Polícia Militar do Distrito Federal. Nós estaremos prontos para atuar. E passageiros do transporte público vão poder avaliar as medidas de prevenção à Covid-19 dentro dos ônibus da capital. A gente vai conversar com a Thalita Almeida, vai trazer mais informações, como é que isso vai funcionar na prática, hein, Thalita? Boa tarde. Rodrigo, bom, é um questionário online, hein? Então não tem mistério, é só entrar no site do Ministério Público. O nome dessa pesquisa é Como Anda Meu Ônibus. Inclusive, algumas pessoas já participaram dessa pesquisa e a avaliação não foi tão positiva, viu, Orengo? A maioria acha que
as medidas não estão sendo cumpridas como deveriam. Só para relembrar, a frota foi retomada aqui no Distrito Federal no dia 18 de maio. Então, no dia 18, 100% da frota voltou a operar no Distrito Federal, só que dentro do ônibus não tem como fazer, né? Ou pelo menos essa é a crítica de alguns, esse controle não é feito de forma tão efetiva. Então, é necessário que os veículos sejam higienizados a cada parada, que cobradores e motoristas estejam de máscaras, que tenha álcool em gel, álcool 70% também para eles. E agora o Ministério Público, então, lançou essa campanha para ouvir da população de quem realmente depende e utiliza os veículos diariamente. A gente tem, inclusive, uma fala da promotoria do Ministério Público explicando um pouquinho o objetivo dessa campanha. A reabertura quase integral dos estabelecimentos comerciais pode implicar na superlotação dos ônibus. Convidamos vocês, usuários e rodoviários do DF e do entorno, a preencher um questionário eletrônico muito simples que está disponível na página www.mpdft.mp.br. Nele, você vai poder avaliar as medidas de prevenção à Covid-19, como a adequada higienização dos veículos, o uso de máscara por todos e, o principal, o nível de lotação dos veículos. Precisamos nos unir para juntos, por meio do controle social, evitarmos o contágio da Covid-19. Bom, então são mais de 2.000 veículos aqui no Distrito Federal e esse ponto é super importante, né, da avaliação, porque o comércio agora retornando gradativamente, claro que a demanda no transporte público também aumenta. Então eu vou reforçar aqui o site para você, www.mpdft.mp.br. E o questionário online vai estar disponível e avalie que é para o governo também criar políticas públicas caso as exigências, né, essas orientações sejam desrespeitadas no transporte público aqui do DF. Orengo. Valeu, Thalita, trazendo informações de prestação de serviço. E agora a Renata Dourado tem um recado para você. Como você já deve saber, o GDF está reabrindo as lojas de shoppings e de alguns outros estabelecimentos comerciais aqui no Distrito Federal. A ideia é fazer isso pouco a pouco, criando condições para que a vida volte ao normal o mais rápido possível. Para reabrir o comércio, o GDF estabeleceu algumas condições. As regras sanitárias, por exemplo, precisam ser rigorosamente cumpridas e elas são bastante rígidas. O uso de máscara é obrigatório para todos, clientes e comerciantes. Álcool gel tem que estar disponível e a higienização das lojas deve ser feita constantemente. O comerciante que não seguir as regras estabelecidas terá sua loja fechada. O GDF foi o primeiro governo a pedir para que as pessoas ficassem em casa, lembra? Pois é, você ficou, protegeu-se e vai continuar se protegendo e ao próximo com responsabilidade quando precisar sair a partir de agora. Isso é fundamental para que as coisas voltem a ser como eram antes. E é isso o que a gente mais quer que aconteça, não é verdade? A seguir, imagens de uma agressão em Planaltina. Um policial foi flagrado agredindo um homem no meio da rua. Detalhes no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco. Estamos no Dia Mundial Sem Tabaco e a data serve para alertar sobre os perigos do fumo. Todo ano, 2.000 pessoas morrem por doenças causadas pelo cigarro. A Organização Mundial da Saúde informa que a exposição direta ou indireta pode desencadear doenças crônicas e até câncer de pulmão. E para entender melhor, vamos conversar com a pneumologista Flávia Fonseca, já está com a gente. Muito boa tarde, doutora. Obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Doutora, por que é preciso marcar essa data e por que é preciso conscientizar as pessoas sobre os riscos do tabaco, do fumo no Brasil, doutora? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É muito importante aproveitarmos essa data para reforçarmos os malefícios que o cigarro causa em nossa vida. O tabaco ainda é muito frequente na população. Todos nós aqui conhecemos pessoas que fumam, temos pessoas que fumam em nossas vidas. E o cigarro, ele é associado a inúmeras doenças, não só no pulmão, mas no restante do corpo. Nós temos que conscientizar as pessoas para tentar evitar, assim, essas mortes precoces que o cigarro traz. Agora, doutora, muita gente já iniciou na vida do cigarro, do fumo, é hoje, infelizmente, um viciado
E se quer parar de fumar, qual é o caminho, doutora? A pessoa precisa procurar um especialista? A gente sabe que a maioria das pessoas que fumam entendem que aquilo faz mal à sua saúde e à saúde de quem está perto. Mas, infelizmente, a nicotina ela tem uma adição muito grande. A pessoa fica muito a nicotina ela vicia muito rápido. A maioria das pessoas que tenta parar sozinha não consegue. É lógico que existem casos e casos. A gente conhece pessoas que ouviram que tentou parar uma vez e parou de primeira, mas a grande maioria tenta várias vezes e acaba precisando sim de ajuda, de uma equipe multiprofissional, de ajuda médica para poder conseguir ficar livre desse vício. Agora a gente está em meio à pandemia, doutora, sempre falando sobre as comorbidades. Aquele fumante, aquela pessoa que já fuma há bastante tempo, ela pode ter um risco potencializado em caso de contrair o coronavírus? Ela pode, principalmente se ela já tem sequelas do tabagismo no seu corpo, se ela já desenvolveu uma doença pulmonar obstrutiva crônica, se ela já tem morbidades cardíacas, cardiovasculares por causa do cigarro, ela tem esses riscos aumentados por causa dessas comorbidades aí que o cigarro tá relacionado. Então, fico alerta a todos. Quero agradecer a doutora pela presença aqui no Band Cidade. Muito obrigado. Prazer foi meu, precisando. Obrigado, doutora. Ficando a conscientização para você, principalmente nessa data. E agora vamos falar de um caso de agressão envolvendo a PM no DF. Está circulando nas redes sociais um vídeo em que aparece um policial batendo em um homem pelas costas. O caso aconteceu em Planaltina. Mesmo não demonstrando qualquer resistência à abordagem policial, um dos PMs usa um cacetete e bate no homem pelo menos 4 vezes. Ele reclama de dor e chega a cair no chão. Os policiais continuam seguindo o homem até que a gravação do vídeo é interrompida. A agressão aconteceu por volta das 10 da noite de ontem, em Planaltina. Infelizmente, continuam muito comuns casos de violência policial nos Estados Unidos, por exemplo, como a gente viu no caso de Minnesota, e também aqui no Brasil, nesse vídeo que foi gravado em Planaltina. O que a lei determina aqui no Brasil é que a polícia conduza até a delegacia de polícia mais próxima aquele suspeito de haver cometido qualquer tipo de infração. O delegado tem um prazo de 24 horas para apresentar o suspeito ao juiz na audiência de custódia. É o juiz, é a justiça que vai definir a punição daquele delinquente, daquele criminoso. Não vai ser o cacetete covarde de policiais. Voltamos a falar sobre fake news, inquérito das fake news e discussão também no Congresso Nacional. Quem vai aparecer para a gente aqui para trazer todos os detalhes é a Natália Pazzi, lá no Palácio do Planalto. Hoje é um dia de tratar desse assunto, né, Natália? Fake news, aliás, uma semana para discutir esse assunto. Boa tarde. Pois é, Orengo, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Band Cidade, inclusive a ativista e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, Sarah Winter, que organiza aquele acampamento aqui em Brasília chamado de 300 do Brasil, deve prestar depoimento hoje à Polícia Federal nesse inquérito das fake news. A expectativa é de que ela seja ouvida às 2 horas da tarde, mas ontem, pelas redes sociais, Sarah afirmou que não deve comparecer a essa oitiva da Polícia Federal. Além dela, também foram intimados para depor outros alvos desse inquérito que apura fake news, como, por exemplo, o blogueiro Alan dos Santos, que deve prestar depoimento amanhã à Polícia Federal, e também o militar reformado Winston Lima, que vai ter que comparecer à sede da Polícia Federal na próxima quinta-feira. Esses são os depoimentos previstos dessa semana: Sarah hoje, Alan amanhã e também Winston Lima na próxima quinta-feira. A gente destaca também que aquela ação que questiona esse inquérito das fake news vai ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal no próximo dia 10, quando o ministro Dias Toffoli, que é o presidente da corte, já vai ter então retornado aos trabalhos depois de uma licença médica. Por enquanto, essa é a expectativa, mais uma semana em que a gente debate fake news. Orengo. Eu, Natália Pazzi, também tem lá no Congresso Nacional um debate importante começando sobre uma proposta de lei, tipificando lá as notícias falsas e também a questão dos robôs, a gente vai acompanhar. E agora a Thalita Almeida tem um recado para você.
Quem precisou sair de casa esses dias percebeu que mesmo com o isolamento social, o GDF não ficou parado. Tem muitas obras em andamento por aí, trazendo boas notícias para o DF. Vou te dar uns exemplos, quer ver? A Ponte do Bragueto foi entregue, agora maior, totalmente reformada e com 2 novas pontes laterais para facilitar a vida de 400 mil pessoas que moram na região norte. Agora está novinha e melhorada e tem até ciclovia. Mas não é só isso não. Vicente Pires também está com uma nova ponte em construção. Tem obras novas por todos os cantos do DF. O setor hospitalar sul está sendo renovado e melhorado, com o apoio da iniciativa privada. E tem novidade na área da segurança também. A 17ª DP em Taguatinga está em reforma. Para os pedestres, tem calçadas sendo construídas em Águas Claras, Samambaia e na Ceilândia. É isso mesmo, o GDF está trabalhando para quando esse período complicado passar, as nossas cidades estarem ainda melhores. Mesmo nesse tempo difícil, o DF está em obras. Para o GDF é tempo de ação. E lembre-se, se tiver que sair de casa, use máscara. E veja a seguir, começou a indicação dos créditos do Nota Legal. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Começou o prazo para indicação de créditos para o desconto, imposto ou recebimento de dinheiro por meio do programa Nota Legal. E as indicações devem ser feitas até 30 de junho e é preciso indicar a conta para que o depósito, desde que a conta esteja em nome do contribuinte. Lembrando que pode receber o crédito em dinheiro aqueles que não usam para abatimento de IPTU ou de IPVA. E o endereço é o notalegal.df.gov.br, que está aparecendo aqui na sua tela. Olha, não é raro mulheres que sofrem agressão reclamarem do tratamento que recebem em delegacias quando vão denunciar o agressor. A Polícia Civil daqui do DF começou hoje um curso de capacitação para servidores, exatamente para tentar melhorar essa relação com o público feminino. A Ana Carolina, que já viveu uma situação de violência doméstica, elogiou a medida. É de suma importância que esses profissionais passem por um curso para atender melhor essas mulheres, para que elas se sintam mais amparadas, para que elas tenham mais confiança e que elas façam esse boletim de ocorrência sabendo, né, que alguma coisa será feita, que aquilo dali não vai ser apenas uma formalidade dela fazer e vai ser esquecido, né? A iniciativa oferece palestras, orientações e protocolos para agentes e delegados. A ideia é capacitar os servidores no atendimento voltado para o público feminino. No curso nós vamos abordar a Lei Maria da Penha, né, em si, a sensibilização para esse tema, questões que envolvem psicologia também, os protocolos da Polícia Civil, os crimes cibernéticos, né? Então, assim, é um curso muito amplo e ainda assim eu tenho certeza que não vamos conseguir esgotar sobre esse tema. A delegada explica que o curso será feito em partes, de forma presencial e à distância, para que os servidores se sintam mais qualificados nos próximos atendimentos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, até o primeiro trimestre deste ano, foram registradas mais de 3.800 casos de violência doméstica, 106 de importunação sexual e 138 estupros. A longo prazo, eu acredito que isso vai trazer grandes frutos, porque o atendimento já vai ser padronizado desde o início na delegacia. Não vai ser uma coisa criada no tempo. Nós já compilamos todos os protocolos, todas as medidas que nós devemos adotar para ter um atendimento de excelência humanizado para essas mulheres. A Thalita Almeida volta com mais um recado para você. Em tempos de pandemia do coronavírus, o GDF não para. Mais de 200 obras seguem em andamento em todo o Distrito Federal. Além da manutenção dos serviços e da melhoria das nossas cidades, sabe o que isso também significa? São 10 mil empregos diretos e indiretos que também ajudam a diminuir o problema da crise econômica. Ou seja, são pelo menos 10 mil famílias que mantêm seu sustento. Esses trabalhadores executam serviços de recuperação de asfalto e reparos nas redes elétrica e de água e esgoto, além da limpeza urbana.
semana. E muitas obras viárias, de infraestrutura e de construção civil também continuam acontecendo. Tudo isso atendendo às recomendações dos especialistas em saúde. O GDF não para e assim tudo continua funcionando. E quando tudo isso passar, a nossa cidade vai estar ainda melhor. Você vai ver. Mesmo em tempos difíceis, o DF está em obras. Aqui na Band você tem um canal direto com a nossa redação para fazer denúncia, mandar vídeo, mostrar o que acontece na sua região. É o nosso WhatsApp do Band Cidade, 999769204. E o Band Cidade primeira edição vai ficando por aqui. Vem chegando a galera dos donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12h30. Tchau. No Melhor da Tarde, vou te ensinar a fazer um bife à parmegiana com carne moída, maravilhoso. Uma torta com mousse de maracujá, um bate-papo importante sobre diabetes, fofoca, notícia e muito mais. A gente te espera. Muito boa tarde, estamos começando mais uma